Abra sua Bíblia e assim que você achar o texto, fique de pé. Gênesis capítulo 17. Gênesis 17. Assim que você achar, por favor, fique de pé. E aí eu vou saber quando todos acharam. Quem estiver sem Bíblia, por favor, leia com alguém que estiver com a Bíblia. Ofereça a pessoa que está do seu lado a sua Bíblia, para que ela leia com você, para que ela acompanhe o texto. A história que nós vamos falar, na verdade, passa-se do capítulo 17 ao 22, mas nós vamos ler Gênesis 17, do 1 ao 8. Vamos ler uma porção e vamos fazer um comentário em todo o texto, do 17 ao 22, desculpe. Mas vamos ler do 17, versículo 1 até o versículo 8. Amém? Amém. Só falta eu. Diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão, já não será teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência no decurso das tuas gerações, aliança para sempre, perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Todos agora, verso 5, todos juntos. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, fala ao nosso coração, Senhor, que o Senhor possa alcançar aquilo que queres essa noite nas nossas vidas, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Quero falar com os irmãos essa noite sobre o encontro de Deus com Abraão. Esse encontro aqui que eles tiveram, Deus já havia se encontrado antes com Abraão, no capítulo 15, havia lhe prometido um filho, mas até então o diálogo Deus só havia dito algumas coisas a Abraão, havia feito algumas promessas, e a partir do capítulo 17, então Abraão e Deus já começam a ter um diálogo, eles já começam a conversar. Eu quero falar com os irmãos desse encontro de Deus com Abraão
e o que esse encontro de Deus com Abraão tem a ver com as nossas vidas nos dias de hoje. Tem a ver com o nosso encontro com Deus. O que é aquele encontro daquele dia especial tem a ver com o nosso encontro hoje com Deus. Bom, antes eu queria dizer para você que existem dias para todos nós, que são dias especiais. Por exemplo, o dia do nosso nascimento, o dia que nós nascemos. É tanto que a gente faz festa depois, né? Ou fazem festa para a gente, né? Para comemorar o dia que a gente nasceu. É um dia especial, é um dia, o dia que nós nascemos, é sempre um dia especial. É um dia de formatura, é um dia especialíssimo, porque é um dia que você está dando uma direção para a sua vida profissional, que rumos a sua vida profissionalmente vai seguir. Ainda há vários outros dias especiais, o dia, aqueles que se casaram, o dia do seu casamento, né? O dia que você tomou a segunda decisão mais importante da sua vida. Primeiro foi aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A segunda decisão mais importante da sua vida é o seu casamento. E aí, por aí vai, dias especiais. Eu estava pensando aqueles dias especiais que os pais e as mães ficam esperando, que os filhos ficam discutindo, no bom sentido, dizendo assim: não, ela vai falar primeiro mamãe, e ele fala, ela vai falar primeiro papai, né? Não, vai falar primeiro mamãe, não, vai falar primeiro papai. E esse dia, fica esperando esse dia, né? Lá em casa não falou nem papai nem mamãe, foi carne, carne, né? Caninha, né? Outros não falam nem papai nem mamãe, fala papato, né? Sapato, né? Às vezes não acontece como a gente espera. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que existem dias especiais na nossa vida, mas nem um dia suplanta o dia que Deus te chamou. Amém? Essa é a mensagem, o tema da minha mensagem essa noite. O dia, vou repetir, preste atenção, o dia que Deus te chamou. Amém? Lá atrás, pode ter acontecido há muitos anos. Talvez você nem tenha se lembrado mais desse dia, faz tanto tempo, não é? Ou talvez esteja acontecendo por agora, nesses dias atuais, em que Deus está te chamando, mas esse é o dia mais importante da sua vida, o dia que Deus te chamou. A chamada de Deus passa por duas etapas na nossa vida. Primeiro, Deus nos chama para nos salvar, nos chama como Senhor e nos chama como Salvador, aquele que carregou no madeiro os nossos pecados, pagou pelos nossos pecados, assumiu os nossos pecados e morreu pelos nossos pecados, e assumiu e pagou por cada um deles, dando legitimidade então à nossa salvação e à nossa vitória maior, que é pelo sangue de Jesus, a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados. Mas há um segundo momento, há uma segunda chamada de Deus nas nossas vidas, que nós a recebemos. Com alguns acontecem logo de imediato, logo quando encontram a Cristo e são salvos por Ele. Alguns demoram mais um tempo,
são necessários alguns processos e algumas coisas serem feitas. Alguns demoram alguns meses, alguns demoram alguns anos, alguns já foram chamados, mas ainda não entenderam que foram chamados. Mas há um momento em que entendemos que Deus nos chamou, e nos chamou para algo em especial, algo em particular, além de sermos salvos, além de termos os nossos pecados perdoados, remidos, podemos ir para o céu, recebemos as suas promessas e tantas outras coisas mais. Há esse momento na vida de cada um de nós. Todos nós recebemos um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos uma missão para as nossas vidas. E essa missão foi dada à igreja. E nós somos a igreja. A missão de continuar a obra de Cristo foi dada à igreja, e nós somos a igreja. Logo, todos nós somos chamados de alguma forma, para alguma coisa, de uma maneira muito específica, em algum momento das nossas vidas. E esse chamado, ele acontece de duas formas. Primeiro, é o momento do seu chamado. O momento do seu chamado aconteceu antes da fundação do mundo. Antes que Deus formasse o mundo, Deus já sabia de você, e Deus já tinha um plano para a sua vida, e tinha um plano para acontecer através da sua vida. Então o seu chamado, diz o apóstolo Paulo, existe antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, eleito, chamado antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade, Deus já tinha um propósito, um plano, um chamado para mim, para que eu fosse apóstolo, e que fosse apóstolo dos gentios, e que fosse aos gentios pregar o mundo, tal. Essa é a missão, esse é o chamado. Mas há um segundo momento do chamado, que chamamos de o momento do chamamento. Esse momento do chamamento é aquele momento dentro do tempo da sua vida, desde o dia em que você nasceu, passa pelo dia que você se converteu, e depois do dia que você se converteu, dentro desse tempo, há o momento do chamamento. Há esse dia especial a qual estou dizendo para você, dia que Deus te chama para a obra dele, dia que Deus te chama para entregar a sua vida a ele de uma maneira diferente, não como aquela que você veio aqui ou fez na sua casa, ou talvez através de uma música dentro do carro, não sei como é que foi que aconteceu, foi para casa depois do culto e orou, mas você sabe que você entregou a sua vida a Cristo, ou você nasceu no Evangelho, você entende que aquilo já estava dentro de você. Falo de um momento do seu chamamento, um momento de Deus chamando você para algo especial, algo em particular, algo que Ele tem para a sua vida, para usar a sua vida. Existem chamados nos lugares e momentos e formas mais estranhas possíveis que você pode imaginar. Conheço pessoas que contam que foram chamadas dentro do elevador, né? Estavam dentro do elevador e ouviram a voz de Deus, e Deus falou o seu nome e diz: eu te chamei. Aquele dia, naquele momento, aquela pessoa entendeu tudo, e tem quase 40 anos que está na obra de Deus. Muitas mulheres são chamadas
dentro de casa, limpando a casa, fazendo as tarefas cotidianas, as tarefas do dia a dia, e nada de um momento tão especial e diferente assim. Outros são chamados dentro do ônibus, indo para o trabalho. Muitos dizem que foram chamados no monte, quando estavam no momento de comunhão especial com Deus. Outros dizem que foram chamados no momento de uma profecia, receberam uma profecia, e aquela profecia trouxe o entendimento do seu chamamento, que Deus estava o chamando para a sua obra, para algo específico, e naquele momento ele começa a perceber e ver as coisas de Deus de uma maneira diferente. Outros através de sonhos, outros através de revelação, outros até mesmo pelas coisas que faz. Vai fazendo na igreja, vai fazendo, às vezes nunca ouviu uma profecia, e dizendo: eu te chamei meu servo, mas faz tanta coisa, que todo mundo que olha, ninguém tem coragem, ninguém ousa dizer que essa pessoa não é chamada, não é vocacionada. Às vezes ela não tem ainda aquela convicção, por causa dessa experiência que ela acredita que falta acontecer com ela, mas que já aconteceu tanto, que ela já está tão dentro da experiência, que às vezes nem percebe que a experiência já a envolveu de tal maneira. Muitos pelas coisas que faz, pelas atitudes que toma, outros por convicção. Eu tenho plena certeza de que Deus me chamou, e isso ninguém me tira, isso ninguém me arranca, isso ninguém me põe para fora, isso ninguém é capaz de suplantar de mim. Muitos têm um jeito de ser chamado por Deus, alguns de uma maneira muito espiritual, outras não. Eu me lembro que eu morava sozinho, e havia uma triagem. Eles pegavam os rapazes da rua, que estavam precisando sair da rua às pressas, para ficar livre do alcoolismo, da bebida, tal, e levava para a igreja, e ele ficava ali alguns dias esperando sair uma vaga na casa de recuperação, e de repente essa triagem fecha, porque não podiam mais receber pessoas ali, naquele lugar. E aí, como eu morava sozinho mesmo, né, e tinha um culto de libertação, e quando terminava o culto de libertação, tinha um banco assim de concreto, compridão, ficava aquele monte de homem lá sentado, porque não tinha para onde ir. Estava esperando às vezes na hora do albergue abrir, albergue lá do Horto. Quem conhece o albergue sabe que é 800 pessoas no albergue de noite. Eu não. E eu passava ali, conversava com um, com o outro, e o que eu fazia? Levava lá para casa, né? Tinha dia que eu saía de manhã, tinha aqueles vale-transportezinho, que era um pedacinho de papel, na época do tico de leite ainda, né? E dava um para cada um, falava assim: ó, estou saindo para trabalhar, vocês vão para o culto de libertação lá no centro de BH, e quando for mais ou menos 6 horas da tarde eu saio de serviço, estava fazendo um serviço aqui em Betim, e encontro vocês lá. E um dia encontrei meu pai, e meu pai falou assim: eu passei lá no barracão, você ficou doido? Está cheio de homem lá, cheio de bibum lá, os caras todos sujos. O que você está fazendo? Eu disse: não, estou ajudando eles. Mas você não tinha parado com isso? Eu parei, mas agora eu estou ajudando eles. Eu estou levando eles lá para casa, fica lá de dia, e na hora do culto, e tinha rigor. Não foi no culto, precisa voltar não. Tinha quarentena agora, ficar uma semana frequentando o culto direitinho, para depois dormir lá em casa de novo, porque tinha jantinha, né? Tinha café da manhã e tal.
Era um cômodo, né? Dormia no carpete mesmo. E aí as pessoas falavam comigo assim: você é vocacionado, você é chamado. Eu falei: que chamado, meu filho? Vocacionado, você tirando essas coisas, você tirando essas conclusões. E as coisas iam acontecendo. Eu lembro um dia eu estava num culto, sentado assim no corredor, a pessoa saiu de lá, foi lá em mim e falou: até que dia você vai ficar resistindo ao chamado de Deus para a sua vida? Eu falei: meu Deus, o que foi que eu fiz de errado, né? Eu ainda não entendia direito, mas estava começando a entender. Mas estava um pouco difícil de aceitar aquele negócio, estava um pouco difícil de aceitar aquela tarefa, porque eu sabia que aquilo ia implicar em muitas coisas. Até então eu tirei 10 dias e 10 noites, parei o serviço que eu estava fazendo, terminei o serviço e tirei 10 dias e 10 noites para orar e jejuar. E aí não vou contar agora, porque senão vai render muito a conversa. E no terceiro dia que eu estava orando, jejuando, nós fizemos uma campanha de 240 horas ininterruptas de oração, e eu já tinha 3 dias que estava orando, e então Deus me chamou de uma maneira muito clara, e naqueles dias eu fui para a obra de Deus. Dia 1º de maio de 1995, eu fui trabalhar em tempo integral na obra de Deus e abri mão de tudo. 1º de maio de 95. Então maio agora faz 21 anos, né? E fiz seminário e tal, e muitas coisas aconteceram. Tive muitas experiências tremendas com Deus e aprendi aquilo que acho que era o tempo de Deus para mim aprender naquela época. Irmãos, cada um pode ter sido chamado aqui de uma maneira especial, e talvez Deus te chame essa noite e você comece a compreender melhor um pouco o que é o chamado de Deus para você. Sabe, mais uma coisa, preste atenção, em singular, aconteceu e acontecerá com todos aqueles que são chamados. Deus te chama pelo seu nome. Amém? Deus disse assim: Abraão. Deus disse assim: Moisés. Deus disse assim: Davi. Deus disse assim: André. Deus não falou: oi, psiu. Não. Deus te chamou pelo seu nome. Este dia é o dia mais importante da sua vida. Você vai ouvir Deus falar o seu nome. Isso vai marcar a sua vida. Quero lembrar para você esse dia e quero lembrar para você a importância desse dia. Talvez você já o tenha esquecido. Faz muito tempo. Faz muito tempo, faz 10, faz 20, faz 30 anos, ou até mais. Mas eu quero que você se lembre agora desse dia que Deus te chamou, do dia que Deus vocacionou você, que você descobriu, senão você já tinha essa vocação, o dia do seu chamamento. Quero lembrar você a importância que esse dia tem para a sua vida. Talvez faça muito tempo e você já tenha esquecido, muitas coisas aconteceram, muitas coisas te envolveram. A vida profissional veio depois, a formação veio depois, vieram filhos depois, vieram construção de casa depois, veio isso depois, veio aquilo depois, veio aquilo outro depois, agora já está vindo outras coisas, já passou tudo que tinha de vir, agora já está vindo outras.
e talvez você tenha esquecido daquele dia, ou talvez não. Talvez esteja acontecendo nesses dias, e eu acredito que está acontecendo nesses dias no meio de nós. Acredito que Deus está fazendo uma obra nova no meio de nós. Acredito que Deus está fazendo algo grande nesses dias no meio de nós. Acredito que Deus está chamando muitas e muitas e muitas pessoas nesses dias no meio de nós. E talvez esse seja o momento em que você está percebendo. Já falei para aqueles lá atrás, agora é com você. Você está percebendo que Deus está chamando você para algo nesse momento. Talvez esteja acontecendo agora, talvez esteja acontecendo mediante as coisas que você está sendo convidado a fazer, talvez esteja acontecendo mediante uma palavra ou outra que você ouve, e que entra no seu coração, mas entra de forma diferente, entra como um bloco grande de construção, como uma pedra angular, uma pedra que vai servir de base, de alicerce, para tantas outras coisas serem construídas, e essa palavra entra com peso em você, ou ainda não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer, você sabe que está prestes a acontecer, ou as coisas que você está fazendo, talvez você não as ligue a esse chamado, mas elas estão ligadas a esse chamado. Não são coisas grandes, são coisas pequenas. Amém? Fique pensando coisas grandes, não. Pense, ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. O que é causa, o que é consequência aí? Causa é eu fazer o mínimo, e a consequência é com você. Quem é que te coloca lá? É Deus. Tem muita gente que quer ir de todo jeito, né? Vá porque quer, não, consequência não é com você, consequência é com Deus. Tem que entender a causa, o que são as coisas mínimas de Deus, o que é importante para Deus nesse momento na sua vida. O dia em que eu te chamei, este é o dia mais importante da sua vida. Em dois tempos, o chamado e o chamamento. Nesse dia aconteceram coisas especiais. Talvez você ainda não as entenda, ainda não as perceba, mas com o passar do tempo vai perceber, e as outras pessoas também vão percebê-las em você. Para argumentar teologicamente, que pregação tem que ter argumentativa, mas tem que ser teológica também, né? Senão não vale. Amém? Amém? Amém. O texto que nós lemos, e depois vocês repetiram comigo o versículo 5, diz assim: Deus dizendo a Abrão o seguinte: Abrão já não será teu nome, e sim, o quê? Abraão. Bom, Abraão, lá no grego é Avram e Avraham, deixa de ser Avram e passa a ser Avraham. Quando você vai ler lá na Bíblia original do grego, esse R que está lá, que quando se escreve ele parece mais um N do que um R, que Deus acrescenta no nome de Abrão e passa a ser Abraão, esse A, na verdade, que lá é um R. Quando você vai no nome de Deus, certo? Essa letra que Deus acrescentou no nome de Abraão está no nome de Deus. Essa letra que ele acrescentou no nome de Abraão
é o R de rei, não de um rei comum, não de um rei qualquer, era dele mesmo, ou seja, Deus estava tirando, em outras palavras, da sua essência, e colocando agora na essência de Abraão, que agora não era mais Abrão, mas era Abraão, o R de rei. Todo aquele que é chamado por Deus recebe algo especial de Deus para a sua vida, e não tem como mais acabar com isso. Nesse dia, no dia que Deus te chamou, quem que foi chamado por Deus? Levante a mão, quero ouvir. Deus te perguntou o nome da sua denominação? Deus perguntou para você o nome do seu pastor? Deus perguntou para você quanto tempo de convertido você tinha? Deus perguntou para você como é que foi que você chegou na igreja, como é que foi que aquilo aconteceu? Deus não fez nenhum tipo de pergunta desse tipo a você. Ele simplesmente chegou para você e disse a você, e te chamou pelo seu nome, e disse: tu és meu, eu te gerei, no ventre da sua mãe você foi consagrado a mim. Não importa o que aconteceu, as coisas que aconteceram, importa que agora a minha essência, eu estou colocando ela na sua vida, eu estou colocando ela em você. Foi você que com o tempo resolveu filosofar. Foi você, preste atenção aqui, todo mundo, de lá, a turma de lá também. Foi você que com o tempo começou a dar lugar à razão, e começou a tentar explicar o seu chamado, e começou a filosofar em cima do chamado. Sabe o que Deus disse para Abraão? Sai. Sabe o que Deus disse para Abraão? Vai por ti, caminha, se dispõe. Chamado é pela fé, chamado é pela fé, você vai ir pela fé. Deus deu um GPS para Abraão? Abraão tinha GPS? Deu? Não? Sai, dispõe, caminha. Deixa eu falar uma coisa para você, sai, dispõe, caminha. Você está esperando o GPS chegar? Não tem GPS, é pela fé. Se você começar a racionalizar e filosofar em cima do seu chamado, está na hora de você arredar esse diabo da sua vida, em nome de Jesus, amém? Seu chamado é pela fé. Se você for ficar filosofando e argumentando, e eu preciso disso, e eu preciso daquilo, e sem isso não dá, e sem aquilo outro não vai, e sem enquanto eu não receber o meu crachá, você não vai fazer nada. É pela fé. Deus te chamou. O que Ele tinha de se comprometer com você, já se comprometeu naquele dia, naquela hora, naquele momento. No mesmo jeito que foi naquele dia, há 20, há 30, não importa quantos anos atrás, é no mesmo comprometimento e da mesma forma que Ele está até hoje, é na mesma força e no mesmo poder. Abraão não recebeu GPS nenhum, saiu. É preciso sair, é preciso se dispor, é preciso avançar. Depois, então, eu falo o resto. É assim que Deus faz.
se dispõe. E depois ele fala o resto, ou ele deu tudo para Abraão, já, prontinho. Não tinha GPS, mas tinha mapa, né? Podia ter dado mapa. Deu mapa? Não deu. Na hora que Abraão se dispôs e saiu, Deus então falou o resto. Se dispõe, que depois então Deus fala o resto, vai falando no meio da caminhada. O que Deus quer falar hoje de novo é o seu nome. Esquece o resto. Esquece o resto. O que Deus quer falar hoje de novo é o seu nome. Vamos voltar lá atrás. Gênesis. O menino, o senhor lá, faz o que não devia fazer. E sai. E se esconde. E Deus sai a procurá-lo. Qual a primeira coisa que Deus diz? Como? Fala bem alto. Adão. Falou mais alguma coisa também? Falou depois, né? Não foi? Onde estás, né? Primeira coisa que Deus falou foi o quê? Nome. Isso mesmo. Todos repitam comigo. Adão. Adão. Deus não vai te castigar, não. Deus não vai te punir, não. Se em algum momento você não foi, e se em algum momento você não fez, Deus está te chamando pelo seu nome. Amém? Deus foi atrás de Adão e disse: seu isso, seu aquilo. Não. Ele diz: Adão. E aí diz: onde estás? Senhor, porque tive medo, me escondi. Olha, Deus vai te chamar pelo nome. É isso que Ele quer fazer. Deus, isso prova que Deus não retrocede. Isso prova que Deus não volta atrás. Isso prova que Deus não revoga. Isso prova que Ele tem compromisso. E com o compromisso que Ele começou, é com o mesmo compromisso que Ele vai até o fim. É nós que cismamos de racionalizar, de filosofar. Mas pastor, só vai mandar lá, mas eu conheci um que ele era fácil não. Ele falava com você assim: aqui, precisa visitar o membro fulano de tal. O endereço, pastor. Meu filho, se eu tivesse, eu já tinha te dado. Se eu tivesse, eu já tinha te dado. O endereço, procura, ache, lá atrás. É fácil, não é assim não. Olha, o que eu quero dizer para você é que no meio da caminhada, vai ser a maior aventura que Deus preparou para a sua vida. Amém? Não vai ser fácil. Você viu? Você continuar lendo aqui, 18 diz assim, não, 18 não, deixa eu ver outro texto aqui, eu vou achar aqui e leio para você. O texto diz assim, no calor da tarde, apareceu o Senhor a Abraão. Que hora boa, né? Que hora boa, Deus aparecer. Não vai ser fácil a tarefa. Amém? Só uma garantia você tem, a que Ele deu a Moisés, e que depois está escrito também na Bíblia 365 vezes: não temas, eu sou contigo. É isso que te basta. Amém? O resto é uma aprendizagem. Foi fácil para Abraão? Não foi não. A Bíblia diz assim que a terra que Abraão peregrinou era terra de fome. Você imagina um país em fome.
um país em fome. Preste atenção nisso. Acho que era fácil lá. Não. Foi uma tarefa simples, fácil? Não. Viver num país onde fome é um negócio terrível. Não vai ser fácil a tarefa, mas sabe por que Deus a permite? Para fazer a nossa fé crescer, para revelar a nós mesmos o nosso nível de obediência, para revelar a nós mesmos o nosso nível de compromisso, para revelar o quanto nós estamos desejosos. Você acha que Deus te manda fazer as coisas? Deus não manda você fazer nada. Cumprir ordem é o negócio mais fácil que tem. Deus deseja que você faça. Amém? Deus deseja que você faça. E então, quando Ele deseja, você sente que Ele desejou e você fez, isso é culto. E culto genuíno, que ninguém pode tirar de você. É seu e Deus. Cumprir ordem é fácil. Falei com o Léo. Léo, vem cá. Não foi ordem não, viu, Léo? Léo, vem. Se eu pedir ele lá atrás, aumenta o som. Cumprir ordem é fácil. Deus não ordena, Deus deseja. Amém? E é isso que precisamos entender e irmos com todo o nosso coração. Deixa eu avançar, que eu vou terminar no tempo, se Deus quiser. Não, vou terminar no tempo, Deus quer. Quando eu era criança, meu sonho era ser ninja, empolgado. E havia um filme chamado O Mestre do Kung Fu. Eu fiquei feliz da vida, pus até para gravar lá em casa. E passava o David Carradine. Quem lembra aqui? Tem gente que coçou a cabeça e lembrou, Quem lembra aqui o Mestre do Kung Fu? Pode levantar a mão, eu sei que você lembra, David Carradine, o mestre passava em preto e branco, preto e branco, durava uma meia hora. Depois estava passando aí na TV paga aí 8 horas da manhã, gravei um monte lá, fiquei feliz demais da vida. E eu assistia o Mestre do Kung Fu, passava uma vez por semana. Eu, filho único ainda, ficava empolgado, entusiasmado, e saía dali. Na hora que terminava o filme, eu cismava que era ninja já era ninja, e dava umas armadas voadoras lá na cozinha, quando minha mãe estava em casa, sozinha. Meu pai trabalhava na oficina lá embaixo, e minha mãe na rua, e eu dava umas armadas voadoras. Põe a foto aí para nós, Guilherme, fazendo um favor. Até um dia que eu assisti um filme do David Carradine e cismei de dar uma armada voadora tripla. Deixa lá, Guilherme, por favor. E quando eu estava voltando na posição normal, claro, espatifado no chão, a minha mão, aquela cadeira é diferente um pouco, é claro, a cadeira antiga, pediu ele para pôr aquela ali, foi a primeira que apareceu. Minha mão bateu na ponta daquele ferro lá em cima, aqui entre os dedos. Pode tirar, Guilherme. E eu não bati na cadeira, eu tomei uma surra da cadeira, mas não era nem para acertar a cadeira não, a cadeira que estava lá atrapalhando lá, eu fazendo meus movimentos. Mas esse negócio machucou feio, machucou feio a minha mão. E minha mãe chegou e pegou aquela mão sangrando, porque entrou aqui entre os dedos, e a cadeira já era velha, então já estava toda comida assim em cima, e o ferro todo enferrujado entrou aqui dentro. Aí minha mãe vai e me levou no pediatra, e o pediatra atendeu, fez o curativo lá e tal. Minha mãe resolveu conversar com o pediatra, e o pediatra falou: não, isso é coisa de menino, isso passa, isso vai passar uma hora, isso é coisa de criança, não briga com ele não.
Isso é assim mesmo. Olha, todos que são crianças, todas as crianças, temos algumas crianças aqui, e vocês ouçam, todos querem ser um pouco de Batman, né? Quer ser um pouco super-homem, né? Quer ser um pouco Homem de Ferro, né? E de vez em quando a gente ouve eles soltando uns sons pela boca, né? Eles estão imitando sons que, né? O mundo virtual criou aí, os aparelhos eletrônicos criaram aí. O passar do tempo vem, certo? Os nossos meninos vão colocando o pé no chão e vão percebendo que aquilo lá é só mundo virtual, e a gente entende que é mundo virtual. Mas nós precisamos dizer uma coisa para os nossos filhos: filho, olha, isso aqui é mundo virtual, mas quero falar para você uma coisa: tem um que pode te dar poder de verdade. Amém? Tem um que tem um dom é presente, que se ele te der, é de fazer sinais e maravilhas. E já teve gente que parou a rotação da Terra, na verdade parou o cosmos, com uma ordem que ele deu. E esse cara era poderoso, esse cara existiu mesmo. E começaram a falar com ele desse Deus todo poderoso e que tem poderes espirituais, poderes sobre o universo, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que é Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Jiré. Pense o que você quiser, não há limites para ele. Ele é o Deus dos impossíveis. Todos nós, olhe para mim, todos nós queremos fazer uma obra sem paralelos. É verdade ou não é? Amém? Vai fazer por si só? Vai ficar preso ao mundo virtual? Só na sua mente? Viajando na maionese? Ou vai procurar compreender o chamado, a essência que Deus colocou dentro de Abrão e o transformou em Abraão e disse: agora eu sou contigo, e você que não pode ter filho vai ser pai de numerosa geração. Foi isso que ele disse? Não, vai ser pai de numerosas gerações, e seus filhos e netos e bisnetos e os que virão serão reis e governantes e grandes homens. Começou tudo muito grande, foi? Não, começou com uma promessa de Deus, começou com Deus o chamando pelo seu nome, e começou com aquele homem acreditando no que Deus tinha para a sua vida, e aquele homem se tornou o pai da fé. E eu quero dizer mais para você essa noite, para pôr mais peso: essa mesma fé de Abraão, esse pai da fé, este homem deve ser você hoje. Amém? Aceite que Deus tem essa fé para você, assuma essa fé para a sua vida. Amém? Acredite em uma obra sem paralelos. Este homem fez uma obra sem paralelos, sem igual. Ele não mediu a extensão lá longe, ele foi vivendo dia após dia, deixando que Deus aprimorasse a sua fé. Ele foi testado por Deus ao limite, ao extremo. Deus disse para ele assim: dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho. Tem que falar por 3 vezes. Teu querido, a quem amas.
e ele estava falando que era Ismael. Deus então diz para ele assim: dá-me Isaque. E ele subiu ao monte com um monte de graveto nas costas, de lenha e um negócio para acender o fogo. Sabe o que ele teria que fazer com o filho dele? Ele teria que decapitar, esquartejar e queimar. Mas isso era contra a lei de Deus. O próprio Deus falou que não podia fazer isso. E agora Deus manda fazer? Ué, mas Abraão vai e obedece? Abraão obedece? Uma coisa que era contra a lei de Deus? Sabe o que eu estou fazendo aqui? Filosofando e racionalizando. Abraão foi pela fé. Amém? Ele acreditou que ainda que fosse das cinzas, Deus traria seu filho de volta, porque aquilo estava contrariando algo que o próprio Deus havia dito. Amém? É pela fé é que todos nós caminhamos. Nós crescemos e achamos que essa fase acabou. Verdade é que todos nós queremos sim fazer uma obra sem paralelos, um pouquinho de Batman, um pouquinho de Super-Homem, mas não vai acontecer dessa forma. Stan Lee não vai convidar nós para fazer um filme, vai arrumar uma máquina para nós, para a gente vestir e tal, e nós vamos fazer um monte de coisa. Não, Stan Lee nem sabe que a gente existe, sabe? Mas Deus já te chamou, amém? Desde antes da fundação do mundo, e tem um plano sobrenatural para você. Você já estudou sobre os dons? Talento não, dom. Sabe quantos são? Sabe o que eles são capazes de fazer? Sabia que existe um dom que é para agir no mundo físico? Para agir no mundo físico, para mover o mundo físico. Sabia que existe dons de sinais, maravilhas e prodígios, e que Deus quer dar ao seu povo e aos seus homens? Estou terminando. Deus quer dar a você a mesma fé que Deus deu a Abraão. Para isso, esqueça o que passou e lembre-se do dia que Ele te chamou. E nesse compromisso que Ele estava naquele dia, é o compromisso que Ele está com a sua vida no dia de hoje. Lembre-se que Ele te chamou pelo teu nome. Abraão ainda teve muito que caminhar e aprender. Eu quero convidar você essa noite a ouvir de novo a voz de Deus, dizendo o seu nome, e você renovar com Ele o chamado que Ele tem para a sua vida. Amém?